O pai da Suzy Ovelha nunca apareceu em Peppa Pig, e talvez ele esteja do outro lado do mundo. Além disso, ninguém sabe quem é o pai da Carol Vaca, e é quase certeza que os pais da Madame Gazela já faleceram há mais de 100 anos. Papai Ovelha. Percebeu que o pai da Suzy nunca apareceu? Em todos os episódios sobre a sua família, apenas a mamãe ovelha aparece. No máximo, vemos outras personagens, como Vovó Ovelha e a Charlotte, prima de Suzy. Ninguém sabe o que aconteceu com o pai dela. Como o Papai Ovelha nem mesmo é citado, tem quem acredite que ele faleceu. Isso explicaria porque ninguém nem mesmo fala sobre ele. É provável que falar do Papai Ovelha seja algo que deixe Suzy e sua mãe tristes, mas existem outras teorias. Muitos também acreditam que Papai Ovelha ainda está vivo, mas trabalha do outro lado do mundo para sustentar sua família. No episódio Suzy vai embora, Suzy Goes Away, a família Ovelha vai se mudar para o outro lado do mundo porque a mãe de Suzy conseguiu um emprego em outro país. Tudo muda quando Mamãe Ovelha recebe uma ligação e descobre que a empresa mudou de ideia e não vai contratá-la. Dê um zoom no rosto dela. Olha só como ela ficou triste com essa notícia. E nem é apenas por causa do emprego, pois Mamãe Ovelha fica ainda mais triste quando fala que vai continuar naquela cidade para sempre. Sinceramente, parece que ela só queria uma desculpa para se mudar para o outro lado do mundo e voltar a viver com seu marido. Esse é apenas um dos 10 pais perdidos de Peppa Pig. Fica ligado porque tá começando agora mais um Team Vídeo cheio de novidades. Pais da Carol Vaca. O caso da Carol Vaca tem mistério em dobro, porque, além de ninguém ter certeza de quem é seu pai, também nunca foi confirmado quem é sua mãe, apesar de existirem boas chances de ela ser filha da Dona Vaca. Muitos fãs de Peppa Pig nem sabem que Carol existe, por ela ser só uma figurante, mas ela já apareceu em muitos episódios. Dê um zoom aqui e também aqui. Viu só como ela fazia parte da série o tempo todo? Aproveita e também dê um zoom na estação do episódio Londres. Ela está ao lado da Dona Vaca, como se as duas fossem mãe e filha. E faz sentido, visto que ambas são da mesma espécie. Mas, mesmo se for verdade, isso não responde quem é o pai biológico da Carol Vaca. Dona Vaca é casada com o Senhor Boi, mas o casamento aconteceu durante a série, quando Carol já tinha nascido. Sendo assim, ele não pode ser pai biológico dela. Se Dona Vaca for mesmo a mãe de Carol, então ela deve ter tido sua filha durante um casamento anterior que já terminou. E se isso for verdade, pode ser apenas questão de tempo até que seja feito um episódio em que apareça o pai da Carol, que é ex-marido da Dona Vaca. Não seria a primeira vez que um casal de pais divorciados apareceria no programa, uma vez que os pais do Larenzo Leão também não estão mais casados e dividem a guarda do garoto. Só que precisamos lembrar que nem temos certeza de que Dona Vaca é mãe da Carol. Apesar de essa teoria se encaixar como uma luva, nunca vimos Carol aparecer em um episódio focado na Dona Vaca. Ela nem mesmo participou do casamento de sua suposta mãe, sendo que quase todo o elenco da série é visto no evento. Papai Gazela. Os pais da Carol Vaca podem ser um mistério, mas e quanto a Madame Gazela? Os pais dela nunca foram vistos, porém existem boas chances de ela ser filha do Drácula. Não acredita? Afinal, existe uma teoria bem famosa que diz que a professora da Peppa é uma vampira. Olhe para esse espelho. O reflexo da Madame Gazela não aparece nele, o que faz referência ao fato de os vampiros não terem reflexos em muitas histórias. O próprio narrador comenta nesta cena que ela não tem reflexo, deixando muito claro que o desenho estava propositalmente dando a entender que a professora da Peppa é uma vampira. Ok, ela até pode ser uma vampira, mas você pode pensar que isso não significa que o Drácula seja seu pai. Só que existe uma pista de que ela vivia justamente na Transilvânia, o lar do Drácula. Essa pista aparece no episódio A Casa da Madame Gazela, quando morcegos são vistos na árvore que fica no quintal da Gazela, e ela diz que isso a lembra de sua terra natal. A Transilvânia é conhecida por ter muitos morcegos, tanto os reais quanto os vampiros na ficção.
Então, ela não é apenas uma vampira, mas uma que viveu na terra do Drácula e que provavelmente o conhece. E para piorar, Madame Gazella tem 2 irmãs, e as 3 são trigêmeas. Isso é uma referência obscura às 3 irmãs vampiras que vivem no castelo de Drácula no livro em que o vilão apareceu pela primeira vez. Sendo assim, parece que a série está querendo dizer que Madame Gazella e suas irmãs são vampiras e já viveram com o próprio Drácula. E se elas forem justamente filhas dele? Esse seria um dos maiores plot twists do desenho. Aliás, tem outra amiga da Peppa que simplesmente parece não ter nenhum pai. Papai Urso Polar. O caso da Penny Ursa Polar é um pouco diferente, porque seu pai nunca apareceu, mas ela tem 2 mães, a Mamãe Ursa Polar e a Doutora Ursa Polar. Isso é revelado no episódio Famílias, em que as crianças falam sobre seus parentes. Ainda assim, fica a dúvida. Será que Penny nasceu de um casamento anterior da Mamãe Ursa Polar com um homem, que seria o Papai Urso Polar? E onde ele está hoje em dia? Se o Papai Urso Polar estivesse presente na vida de Penny, ela provavelmente o teria citado no episódio Famílias. Como esse não foi o caso, é provável que Penny nem conheça seu pai. Isso levanta possibilidades mais sombrias, como a de o Papai Urso Polar ter abandonado Penny ou até ter falecido. Outra explicação é que Penny tenha nascido através de algum procedimento médico, ou até por clonagem, se for para exagerar. Também não podemos descartar que ela possa simplesmente ter sido adotada. Por mais que seja uma ursa polar igual às suas mães, isso não significa que ela precise ser filha biológica delas. Só que nesse caso, o mistério ficaria ainda maior. Qual desses pais misteriosos você mais gostaria de ver aparecendo no desenho? Comente aqui embaixo #pai junto de sua resposta. Papai Lhama. Como estamos falando das amigas da Peppa que não tem pai, precisamos citar a Lotte Lhama. Ela aparece no episódio falando, junto da Mamãe Lhama, mas seu pai não é visto aqui nem em nenhum outro episódio. Só que neste episódio, a garota chama muita atenção por falar alemão, dando a entender que sua família veio da Alemanha. Como seu pai não está presente, a origem alemã da família talvez seja uma pista de que seus pais são divorciados. Afinal, Lotte passou a estudar com Peppa a partir de um episódio de 2021. E se ela e sua mãe tiverem se mudado da Alemanha para a Inglaterra recentemente, após Mamãe Lhama ter se divorciado? Essa teoria é 2 lhamas numa cajadada só. Explica por que Lotte apareceu apenas depois de tantas temporadas e por que seu pai não apareceu junto. Papai Batata. Falamos dos pais sumidos de uma lhama alemã e até de uma vampira, mas até batatas têm pais que precisam ser encontrados. O Sr. Batata apareceu muitas vezes em Peppa Pig, e em nenhuma delas falou algo sobre ter pais. Só que o caso dele é mais interessante, porque a gente se pergunta, o Sr. Batata sequer tem pais? Ou será que ele foi criado em laboratório? Afinal, ele é uma batata, e vegetais que agem como as pessoas não são normais nem no mundo de Peppa Pig. As crianças fizeram várias perguntas sobre o fato de ele ser um vegetal no episódio Sr. Batata Vem para a Cidade. Dê um zoom no rosto delas e perceba como todas parecem meio assustadas ao encarar uma batata gigante. Além disso, todos os outros vegetais, como o Sr. Batata, são atores, apresentadores de televisão e coisas do tipo. Super Batata, Batata Frita, Hash Brown, os parceiros de palco do Sr. Batata, todos trabalham no ramo do entretenimento. Isso levanta a possibilidade de eles terem sido criados em um laboratório para entreter a população de Peppa Pig. Vovô Lobo. Se achou essa teoria sobre o Sr. Batata sinistra, então se prepare para ouvir o que temos para dizer do Vovô Lobo, que pode ter sido eliminado por outro personagem. A família Lobo tem vários personagens, mas o pai da Senhora Lobo nunca apareceu, mesmo que sua mãe, a Vovó Lobo, já tenha aparecido. Só que é aí que tá. Muitos acreditam que a família Lobo é maligna e devora outros animais, pela forma como falam com o Papai Pig. No episódio O Barquinho, The Little Boat, Sr. Lobo ficou sozinho com Papai Pig e, do nada, falou que estava com fome. Pause e olhe bem para os dois.
O Sr. Lobo está com um sorriso meio maligno e Papai Pig está claramente incomodado. Se eles ficassem sozinhos por mais tempo, Sr. Lobo provavelmente tentaria devorar o Papai Pig. Achamos que Vovô Lobo tentou fazer a mesma coisa com outra pessoa, mas sua vítima tirou a vida dele para se proteger. Vovô Ovelha. Ainda falando de avós, é hora de falar sobre o Vovô Ovelha. Assim como o Papai Ovelha, ele nunca apareceu, e o caso dele é ainda mais triste, porque está praticamente confirmado que Vovô Ovelha faleceu. Isso porque existe um episódio chamado A Mudança da Vovó Ovelha, Granny Sheep Moves In. O episódio é justamente sobre a Vovó Ovelha se mudando para a casa de Suzy e sua mãe, sem o Vovô Ovelha. Isso nunca é dito, mas a mudança pode ter acontecido exatamente porque o marido da vovó ovelha faleceu e a deixou sozinha, o que a levou a se mudar para a casa da filha para não ficar sozinha. Já pensou ter sempre conteúdo novo sobre animações no seu feed? É só se inscrever no canal e ativar o sininho. Vovó Coelho. Um caso parecido é o da Vovó Coelho. O Vovô Coelho aparece na série, mas ele sempre está sozinho e vive isolado em um farol, como se estivesse se isolando do mundo. Mesmo sem nada ser dito, é muito claro que Vovó Coelho, sua esposa, faleceu e que ele nunca superou isso, porque ele tem todos os traços de um velho viúvo de luto, solitário, isolado, esquisito, etc. Isso é bem triste, mas sabia que até mesmo os pais do Papai Pig estão desaparecidos? Sim, a Peppa tem avós que nunca apareceram, e o motivo para isso é terrível. Avós Pig. Todo mundo conhece o vovô e a vovó Pig, que são pais da mamãe Pig. Porém, a Peppa deveria ter outros 2 avós, que seriam os pais do Papai Pig, ou seja, avós paternos. Só que eles nunca apareceram em toda a série e nem sequer foram citados. Na verdade, os avós paternos da Peppa não são vistos nem mesmo em fotos. É como se eles nunca tivessem existido. Tem quem diga que os 2 apenas vivem em outra cidade. Mas, se fosse apenas isso, Papai Pig falaria deles de vez em quando. A menos que ele esteja brigado com os próprios pais, seja por eles não terem aceitado seu casamento com Mamãe Pig ou por o terem maltratado durante sua infância. Isso explicaria porque os únicos parentes da Peppa por parte do Papai Pig que conhecemos são o tio Pig, sua esposa e sua filha. Até porque, se os avós paternos de Peppa não estivessem presentes apenas por já terem falecido, Papai Pig ao menos teria feito uma homenagem a eles, da mesma forma que Mamãe Pig decidiu nomear Ivy, sua nova filha, em homenagem a uma parente falecida dela, a tia-avó Ivy. Só que o tratamento do Papai Pig em relação aos próprios pais parece ser algo muito mais frio. Aproveita e assiste também os 2 vídeos que deixamos na tela. Tenho certeza que você vai se divertir. Até logo!